Se não der tempo, se não der pra passar, mas eu acho que mas a gente testa, na hora que for a gente testa de novo. Enquanto isso, eu tava conversando com ela, qual que é o seu nome? Bruna. E aí às vezes tem essa sensação, né, assim, como é que eu vou praticar tudo isso se a minha vida tá toda não resolvida, assim, né? E aí, claro, né, no nível a gente vai resolver a vida, mas é muito interessante também perceber que ah, esses dias eu vi no Twitter, uma pessoa perguntou: tem alguém aí conseguindo viver uma vida que você vai na feira e cozinha em casa e não paga ninguém para limpar a tua casa e limpa a casa e consegue praticar yoga e consegue praticar meditação e consegue cuidar dos filhos e consegue trabalhar e consegue... Ninguém! Ninguém! Isso é elite no Twitter ainda. Ninguém, todo mundo falou assim, não, eu não, eu não, eu não, não. A vida que a gente acha que vai existir, que é a vida de adulto e normal e que a gente consegue minimamente estruturar as coisas, ninguém conseguiu. E ainda assim as pessoas estão, olha, vocês estão aqui, não é? Então, pessoal, tem um limite da gente consertar, como se fosse uma xícara em que ela sempre dá um probleminha, ela fica com uma... A gente às vezes tem que só consertar o suficiente para, enfim, servir chá e dar para alguém, entendeu? Então você arruma a tua vida o suficiente para que você consiga usar a tua vida para fazer alguma coisa. Nossa tragédia é que a gente fica o tempo inteiro arrumando a nossa casa, pintando, igual meu pai, a vida dele, ele dá tudo certo, daí de repente ele começa uma reforma. Mas ele nunca de fato muda, chama mais gente, ou começa para ele tá sempre arrumando. Então, não tem problema a vida estar meio desestruturada assim. Um pouquinho a gente estrutura, mas dá uma conversa com as pessoas. Tá todo mundo assim. E às vezes a pessoa tá bem, ela tá praticando, tá fazendo um monte de coisa e você fala, mas como é que você faz tudo isso e tá tão feliz se a tua vida tá mais ou menos assim? Então não é a nossa vida o lance, não é o que a gente acha que é. O próprio Karmapa, a sua santidade do Karmapa, ele diz assim, pô, ele é um vitorioso, ele fugiu dos chineses, ele conseguiu, ele fez várias coisas, ele é um grande ser, já publicou livro, mas ele fala assim, ele é o Karmapa, né? Ele fala assim, se eu olhar só a minha própria vida, ela não tem sentido. A minha própria trajetória. Então, não é assim que a gente vai ter sentido na nossa vida. Não é olhando para ela e arrumando. Mas é olhando para as outras, entende? Daí daqui a pouco não tem mais porque você voltar para a sua vida usual, né? Não é incrível isso que a gente nunca vai resolver a nossa vida, mas a gente pode atingir a iluminação? A gente atinge a iluminação e aí depois a gente olha, ainda tem que pintar a parede. Eu acho que tem que pintar a parede, não é? Se tiver o Buda ali, isso não significa que a parede para de, né? A parede, a iluminação não muda a parede assim nesse sentido. Mas alguma coisa acontece que a gente vai ter que relaxar com a ideia de que a gente tem que sempre resolver e entender que a nossa felicidade não está onde parece que ela está. Então todos os nossos problemas são assim: ah, mas eu não consigo resolver. Ah, mas eu não consigo resolver. Então, primeira nova verdade, as coisas são irresolvíveis. Enquanto eu olho para as construções, elas são sempre impermanentes, mas você consegue não sofrer com isso, apreciar isso, ajudar os outros em meio a isso? Então a felicidade vem a isso. Então você consegue ter sabedoria, significa olhar que elas são irresolvíveis, dar um sorrisinho minimamente, dar uma apreciadinha. Você consegue ver que tem mais gente vivendo essa vida irresolvível, abre compaixão. E você consegue respirar. Por exemplo, você consegue respirar agora? Não? Experimenta. Experimenta. Tá vendo? Ela disse não. O Robert Thurman diz: a alegria genuína é ilegal. Ele diz: bliss is illegal na nossa sociedade. Por quê? Porque dá uma sensação que eu só vou respirar quando o mundo me autorizar. A minha casa, o meu trabalho, os meus e-mails. O Gmail nunca vai autorizar vocês a respirar. Você nunca vai abrir o Gmail e ele vai falar: momento de respirar. Não, ele, vum, e-mails, entendeu? Você sai no mundo, ninguém autoriza você a respirar. Então, ou você relaxa, ou nada vai te relaxar. Então, daí a gente começa a perceber, bom, então é isso. O caminho são as quatro novas verdades. Eu olhar que as coisas são irresolvíveis, eu olhar que a causa disso é eu mesmo tô tensa, eu mesmo tô respirando, eu mesmo tô sem sabedoria e eu mesmo tô sem compaixão. É possível eu fazer alguma coisa? É.
Se fosse o Gmail, teve que ligar pro Gmail, não tem Gmail, não tem como ligar. Tenta falar com o Facebook, vocês não acha ninguém lá. Já na net não dá pra achar ninguém, já no Banco do Brasil não dá pra achar ninguém, imagina. Então não tem por aí não tem. Mas tem como eu relaxar? Tem. A liberação é possível? Tem. Tem como eu expandir meu coração? Sim. A compaixão é possível? Sim. Então o sucesso pessoal é impossível, mas a compaixão é sempre possível. Isso é a 4 novas verdades. Nunca faça só a primeira parte, tá? As relações nunca se resolvem. Isso não é as 4 novas verdades, isso é a primeira. Mas a iluminação é possível. Por exemplo, o Gmail é sempre frustrante. Os Gmails as tarefas nunca param. Mas a compaixão é possível, o relaxamento é possível. Então essa segunda parte diz respeito à terceira e à quarta nova verdade. A liberação é possível e há práticas para isso. Então sempre trabalhe com as 4 novas verdades. Fiquem obsessivos com as 4 novas verdades. E na Wikipedia não está explicado assim. Então vai ouvir ensinamentos sobre as 4 novas verdades. Eu coloquei aqui o Kangyur Rinpoche. É a vida passada do Mingyur Rinpoche. Ele é o primeiro mestre do Matie Ricard. Ele tem 2 filhos que são mestres também, o Jigme Khyentse. E eu botei ele aí, porque ele é um grande ser. E de vez em quando vocês olham pra lá. Fala, a gente já vai entrar agora na... Então, ficou claro essa coisa? A vida não se resolve. E aí você bota no Twitter. Essa pessoa que botou no Twitter, ela tá praticando se conectar com os outros a partir disso. A vida não vem de eu resolver. A vida vem de eu me conectar a partir de perceber que a vida dos outros não estão... E aí eu começo a ficar feliz. Sem resolver. Mas eu resolvo o que precisa resolver. Não achem que vocês vão parar de resolver coisas ao pensar que nada se resolve. Vocês só vão abdicar de uma coisa que é uma ilusão, de achar que elas, enfim, em algum momento vão se resolver. Então a gente não abdica de nada, vocês entendem? Essa renúncia, você está renunciando só uma ilusão de permanência. Você nunca teve, nunca foi permanente. Aí eu tenho medo de renúncia, de tirar o... Eu vou perder o meu apartamento. Você nunca teve o seu apartamento. Você renuncia o apego, você pode ficar com o seu apartamento, só que você renuncia a ideia de que ele é seu. Aí você para de sofrer. Está renunciando ao sofrimento. Então, a renunciar uma ilusão é renunciar ao sofrimento. É a própria liberação. A renúncia é a própria liberação. A renúncia não é que eu vou, enfim, me liberar. Ela, naquele momento, você já está livre daquele processo. Então, nós somos, pessoal, como uma... Sabe aquele programa do Silvio Santos? É o Silvio Santos que era assim, você troca... Não é Silvio Santos, né? Era Silvio Santos? Mas é que tem umas versões... Você troca isso para aquilo, sabe? Nós somos assim, ó. A gente tem um negócio aqui, e aí alguém fala pra gente assim, tem a possibilidade de você não ter nenhuma fixação, deixar o seu coração aberto, se sentir casado com todos os seres, sentir que a sua família são todos os seres, se sentir inseparável da natureza da realidade inteira, e você ter uma estabilidade não condicionada, você ter uma visão completamente sem limites, você entender a natureza de vida e morte, seu coração ser completamente aberto, desimpedido, você ter todas as qualidades. Você troca isso, que é a iluminação, por uma família pequenininha? Você troca isso por uma sensação constante de rejeitar coisas não rejeitáveis e agarrar coisas que você nunca consegue de fato agarrar? Você troca a realidade inteira você poderia ter tudo se você não tivesse nada, mas você troca isso por um apartamento? Você troca a vida inteira pela sua vida? Aí a gente assim, sim, entende? A gente fala isso. Então quando você renuncia, você está renunciando a nada. E você ganha tudo. Você ganha tudo. Você ganha a realidade. Você é um banho de realidade. Agora você pode se iluminar, agora você pode praticar, agora você pode ganhar as conexões. É isso. Eu estava falando com ele, né? Como que é o seu nome? Rivo. Que assim, ele veio falar que eu lembro o pai dele, né? É interessante assim, né? Como a gente, por causa do nome, não sei, a gente não tem uma sensação de proximidade, né? Mas aí, se você experimenta uma coisa, não esperem essa sensação de proximidade surgir. Só simplesmente tratem a pessoa como se ela fosse um pouquinho mais próxima. Aí você vai ver que ela vira próxima. Então, a gente só não se sente mais próximo porque a gente não se sente mais próximo. E você começa a se sentir mais próximo, era essa. A distância era só uma sensação ilusória. Você começa a se sentir mais próximo, você está mais próximo.
assim também criam-se as distâncias. Você começa a se sentir mais distante, pronto. Então a gente não está distante. Nós somos da mesma família. Então, só que a gente trocou essa família por uma minha família. E agora eu só encano com a minha família. Minha família. Aí essa é a primeira nova verdade. A família, uma vez que você perde a família gigantesca, a sua família nunca se resolve. Ela é sempre disfuncional. Todo mundo veio de uma família disfuncional. Então, se você veio de uma família disfuncional, ótimo. Isso vai te fazer se conectar com as outras. Mas o que normalmente a gente faz? A gente vai fazer, vamos tentar trabalhar com a minha família, vamos tentar. E aí nunca dá certo. A gente morre antes de conseguir. Então, 4 novas verdades funciona nesse caso aí também. E Twitter? Então vamos falar agora de... Eu vou passar 2 videozinhos antes da gente terminar, mas dá tempo da gente falar de 2 coisas. Eu queria introduzir a importância de bodhicitta absoluta para vocês terem a confiança de que a liberação é possível quando vocês forem... Não tem como vocês... Todas as 4 qualidades incomensuráveis, amor, compaixão, alegria, equanimidade, precisam de vocês terem na imaginação, pelo menos, a liberação do sofrimento. Ou flertar com a possibilidade de liberar. Porque você não vai ter compaixão se você não achar que aquilo pode ser liberado. Você vai ter desespero ao lidar com o sofrimento do outro. E você não vai ter amor. Você vai ter pouco amor, que significa assim, você visualiza ele só um pouquinho melhor. E você não vai ter alegria total, assim, você vai ter só um pouquinho de alegria. Porque a verdadeira alegria vem das coisas, não das coisas serem uma coisa específica, mas só das coisas serem. Só do fato de coisas serem, do fato da própria coisa. Não é porque uma coisa aconteceu, mas do fato das coisas acontecerem. Então é uma alegria que é da própria realidade existir, assim, vem da própria mente. Suca, né, a natureza da mente. Então não vai ter verdadeira alegria sem iluminação, e nem equanimidade verdadeira. Porque a gente ainda vai ter só a sabedoria mesmo que vai dar uma completa liberação das bolhas, assim. Para eu poder ver que todos os seres são igualmente próximos de mim. Então, como é que eu trabalho com as 4 incomensuráveis se eu não vou, que é o próximo tema, foco aqui, é o principal de amanhã também, mas eu preciso de uma coisa antes. Essa coisa antes é a principal coisa do budismo. Ela diz respeito a Buda, a noção de Buda, ou a noção de natureza de Buda. Então, a gente não tem caminho se a gente não tem confiança mínima na natureza de Buda. Então, isso diz respeito à bodhicitta absoluta. Bodhicitta absoluta, um exemplo simples muito que os mestres usam. E para vocês verem a gravidade disso, é um pouco assim, não tem caminho sem isso. E não tem por que você praticar se você não tiver isso em mente. Então essa é a resposta para a pergunta, por que você pratica? Você tem que saber essa resposta. Então para isso a gente vai usar uma metáfora que é do Dzongsa Khyentse, mas outros mestres já usam. E assim, é tão importante isso que o Lama Pema Gyatso, que é um dos alunos mais antigos dos professores, os lamas ordenados, talvez um dos primeiros lamas ordenados pelo Chagda Toku Rinpoche, antes do Lama Santen, foi esse Lama Pema Gyatso. Ele está na Califórnia e ele veio para São Paulo. Ele veio para São Paulo, olha como isso é importante, o Bodhicitta Absoluta. Ele falou 2 horas só sobre isso. Ele falou que isso era a coisa, ele tinha iniciantes, né? Ele falou, isso é a coisa que vocês mais têm que guardar do budismo. Então, para chegar nessa coisa, que é por que eu vou praticar, e qual que é a base que faz eu ter compaixão e amor e assim por diante, é Bodhicitta Absoluta, que diz respeito à própria natureza da realidade, a realidade, a mente. Uma metáfora muito usada para isso é a da louça. Por que você lava a louça? Um pouco isso. Então aqui, só para você ficar bem claro, quando você vai olhar a louça, a sujeira diz respeito às aflições da mente. E aí a gente vai ver por que a gente lava a louça. Todo mundo aqui lava a louça, certo? Por que vocês lavam a louça? Isso é uma metáfora para por que a gente pratica. Mas por que vocês lavam a louça? Alguém quer falar? Isso não é um motivo, porque se ela está suja, por que você lavaria? Porque, por exemplo, vamos supor que uma coisa está suja de um jeito, que não dá para limpar. Aí, você lavaria? Então, você lava a louça porque está suja ou você lava a louça porque é possível limpar? Não, que quer usar de novo, tudo bem, mas por que você lava a louça? Você quer usar de novo, mas se ela fosse suja de um jeito que não tem como usar de novo, não tem como limpar, você não limparia. O que faz você limpar? Você lava a louça? É possível ser limpo. É possível ser limpo? É por isso que você vai limpar?
O que faz ser possível ser limpo? Oi? Ah, então peraí, calma lá. Vocês falaram que estava suja, agora você está falando que não é suja. O que faz aquilo ser... Por que você pega o detergente? Realmente pense vocês lavando a louça. Por que vocês pegam o detergente, passa a bucha? Por que faz você ter essa confiança de limpar? Por que você fica lá esfregando? Às vezes a gente fica mó tempo esfregando. Às vezes não sai tão fácil. O alumínio está ali embaixo, mas está aquela craca meio preta. Por que você continua esfregando? Por que você não para e fala, ih, não, isso aqui passou? Não, putz, joga fora. Por que você não joga fora? Ela não era suja, mas agora ela está suja. E é por isso que você limpa, porque ela está suja? Mas por que se ela está suja, você limpa? Porque vai sair. Por que vai sair? Porque vai se limpar. Mas por que dá para limpar? O estado original antigo? O estado original antes? Qual que é o estado original que estão chamando? Vamos supor que é um alumínio. Alumínio, e aí está tudo sujo em cima. Por que você limpa? Vocês ouviram o que ele falou? A gente começou com a ideia de que estava sujo. Tá sujo mesmo? Não. Então você limpa porque não tá sujo. Você limpa para ver e voltar a usar o que não tá sujo mesmo enquanto tá sujo, certo? Porque o alumínio não virou a sujeira, certo? O cristal da taça, se você tomasse um vinho tinto e quer tomar um branco, e se ele virou, se o tinto do branco, se aquela cor virou o cristal ou o vidro, você ia jogar fora, não ia? Mas você limpa porque o vidro não virou. Ele continua. Ele só está com a sujeira em cima, não é? Então você limpa porque está limpo já. E você quer revelar isso. Esse alumínio, é a natureza de Buda. Em todos os seres, até no Bolsonaro. O Bolsonaro não tá Bolsonaro no alumínio dele. Entendeu? Na cerâmica. Haja visão pura. Mas é o mesmo princípio, não é? Vocês vão desistir dos seres agora? Se eu tiver essa confiança, o pior dos seres, vocês desistem de panela? Faltou compaixão, né? Faltou compaixão. Aí a metáfora ela falha, né? Aí o problema da metáfora. Eu vou mandar um e-mail para os mestres, né? Mas vamos pensar assim. Mesmo quando cristal é melhor, mas mesmo quando a gente tem às vezes uma desistência porque a gente acha que aquilo eu não vou conseguir limpar, não vou conseguir ver de novo. Agora, mesmo se alguém, vamos pegar essa pessoa que foi com a bucha, ela não deu e ela joga na rua, se tem alguém que consegue raspar aquilo ali e ele olha e igual acontece com madeira, não é? Tem algumas coisas assim, a pessoa ela olha e fala, bom, ele não conseguiu limpar, mas eu sei que tem embaixo, aí eu raspo e aquilo se revela, ele não desistiu, ele teve compaixão. Em relação aos seres e principalmente em relação a gente. Por exemplo, vocês, por que a gente acha difícil e a gente acha longe de se iluminar? Porque a gente olha para a nossa própria sujeira sem compaixão e sem amor, a gente não sonha. A gente não vê que tem uma natureza livre. Então a coisa mais importante que é bodhicitta absoluta é vocês confiarem, para isso precisa dos exemplos dos mestres, precisa investigar, precisa ouvir os ensinamentos, precisa fazer muitas investigações para vocês ganharem a confiança de que a gente não está sujo. E aí, por mais que você tenha ansiedade, você não é isso. Isso está só obscurecimento. Você não é. Você tem uma base que precisa... Então a iluminação, a parte de bodhicitta que é a iluminação, tem a ver com revelar essa base. É por isso que a gente pratica. Por isso que a gente pratica. Então se alguém te cutucar, você pratica porque você não está preso. Você não está verdadeiramente preso. Por isso que as preces funcionam. Por isso que a prática funciona. Porque, num certo sentido, é só revelar o que já está livre.
Se o alumínio tivesse, se a ansiedade tivesse colado na mente, virado a mente, a gente não teria como ter compaixão. Então, se vocês não tiverem essa confiança, vocês vão falar que o outro seja feliz, que o outro se libere do sofrimento. Mas lá dentro você vai falar, eu não visualizo como. Entendeu? Por exemplo, um amigo travado de vocês. Vocês pensam nele na hora de dançar forró? Ele surge pra você? Não. Vocês pensam, esse aí já... Vocês desistiram de muitos seres já, pessoal. Vocês têm que dar nascimento. O Lama chama isso de dar nascimento. Vocês têm que olhar e abrir a porta para ele. Tem seres que estão com as portas fechadas e às vezes você vai ser o primeiro a abrir a porta. Se eu pensar no seu Crispim agora, o seu Crispim ele cuida do meu prédio. Tenho certeza que se eu desejar a felicidade e a iluminação do seu Crispim, só eu estou fazendo isso agora. Nesse momento. A mulher dele não está fazendo, os filhos talvez não estejam fazendo. Então, não ache que esse desejo é avassalador. Ele surge, ele é muito raro você desejar abrir a porta para algumas pessoas. Visualizar uma pessoa que nunca dançou forró, meio travadinha, dançando forró. Você está abrindo a porta. Mas não é forró, né? Vamos desejar a iluminação. Mas também desejo forró. Porque aí você treina a abrir portas. Então nunca desiste. Nunca olha uma panela e fala, e essa aqui não dá para fazer. Não, essa é uma panela, dá para fazer tudo ali. Então a nossa natureza de Buda, ela está presente, ela é a própria liberdade da mente. A natureza de Buda significa que a nossa mente não foi, as coisas não consolidaram, as situações de sofrimento não se consolidou na nossa mente. Quantas coisas já não aconteceram no SEB Porto Alegre? E olha só, não foi suficiente para consolidar e impedir que a gente está aqui agora, não é? A prova da natureza de Buda, vocês querem uma prova assim, muito simples de vocês terem, vocês podem sempre lembrar na hora de praticar? A prova da natureza de Buda, que a mente de vocês é livre, é o simples fato de vocês estarem me ouvindo. Vocês estão me ouvindo. Então, se vocês estão me ouvindo, vocês já ouviram muitas coisas, não é? Já pensaram muitas coisas, não pensaram? Já sentiram muitas coisas. Vocês já choraram. Não sei se vocês são igual mesmo. Vocês já choraram em todo tipo de posição, assim, né? Em todos os lugares possíveis. Ou já sofreram em todos os lugares possíveis da sua casa. Aí vocês estão aí com essa cara. Todas as caras e bocas que vocês fizeram. E vocês estão com essa cara. Não consolidou. Sempre vocês estão abertos para ouvir uma nova coisa. Aí faz um barulho, aquilo não gruda na mente. A mente ainda segue aberta. Aí vocês ouvem mais coisas. Aí vocês podem pensar outras coisas. Vocês podem ver. Façam um teste para ver a natureza de Buda. Olha essa parede. Branca, não é? Agora olha o chão. O chão está com outra cor. Não é? Então quando você olha o branco, a sua consciência não fica branca. Porque ela segue livre. Aí você olha outra aparência. A sua consciência não vira nada. Ela segue livre. Não é incrível? Todo o seu passado, se você quiser se fixar nele, você se fixa. Mas se você não quiser, você não se fixa. E assim por diante. Então, nós somos livres, esse é o ponto. A gente só sofreu tanto porque a gente é livre. Se a gente fosse preso, a gente sofreria só de uma coisa. E aí como é que foi a sua vida? Sofrimento, o mesmo. Por que vocês sofreram tanto? Porque vocês são livres. Vocês foram para um lugar. Por que você teve aquele namorado lá, aquela namorada? Porque vocês são livres. Então a gente se estrepa porque a gente é livre. A gente precisa reconhecer que a gente é livre. Então isso é bodhicitta absoluta. Olhar o fato de que tem algo livre. Na realidade, em mim, na mente, nos outros. Faz sentido? Caso contrário, vocês não vão ter a aspiração de bodhicitta, que é... Bodhicitta absoluta é a parte da iluminação. Qual que é a aspiração de bodhicitta? Alguém fala? Tem que decorar, pessoal. Você tem que decorar. Vocês têm que decorar, mesmo que vocês não sabem direito o que é, só para quando vocês falarem, vocês lembrarem que vocês não sabem. Aí vocês vão saber o que vocês precisam saber. Entendeu? Hoje a gente nem sabe o que a gente precisa saber. Então, decorem a inspiração de bodhicitta. Ela está no livro A Essência da Compaixão. Quem quiser vai lá, não precisa comprar. Pega o livro e vê essa aspiração, está no começo. Qual que é a aspiração? Como é que você resume bodhicitta? Tem 2 elementos, todos os seres e iluminação. Qual que é? Exatamente. Ó, vocês ouviram ele? Ou não? Então alguém fala daí para ela ouvir. Alcançar a iluminação para iluminar ou beneficiar, mas no sentido de relativo e absoluto, que é iluminar todos os seres. Então esse é o desejo mãe de todos os desejos. Tentem encontrar um desejo mais ousado do que esse. Vocês podem ter esse desejo.
Por que a gente não teria? Eu desejo, é o melhor desejo para se ter. Ele inclui tudo. Cookie, sushi, inclui tudo. Porque para aproveitar sushi, é melhor aproveitar livre. Senão você não aproveita direito o sushi. Então ele inclui tudo. Ele é um jeito de desejar tudo para os seres. Tudo mesmo. Toda a felicidade, a iluminação. A gente não consegue ainda fazer, mas por que a gente não deseja? O que está impedindo a gente de desejar? A gente pode desejar. Então amanhã a gente vai trabalhar com aspiração. Então guardem esses dois elementos. Então a parte da iluminação precisa dessa confiança da louça. Então, de novo, por que vocês lavam louça? Então, enquanto ela está suja, ela está suja? Não, a gente lava porque está limpo. Então, por que vocês praticam? Caso do contrário, vocês vão desistir rápido, pessoal. Porque vocês vão começar a praticar e vocês não vão ver por um longo tempo. Então, se a gente não tiver confiança de que não está sujo, a gente pega e desiste de nós. Joga a gente fora. E a gente já fez. A Jetsuma Tenzin Palmo fala. Ela é Jetsuma Tenzin Palmo, né? No Coração da Vida, Caverna na Neve, tem 2 livros dela. Ela disse assim, eu não posso me orgulhar de muitas coisas. Né? Ela é humilde mesmo, assim. Mas uma coisa eu posso dizer que eu fiz. Em 55 anos, que na verdade é mais, porque quando ela falou era 55, mas agora deve ser em 60 anos, eu não desisti de mim mesmo. Então, para vocês não desistirem, sendo que vocês só vão encontrar ansiedade, só vão encontrar raiva, vocês não vão encontrar o alumínio. Quando uma panela está muito cracuda, você não faz assim e já vê o alumínio. Você fica ali. Aí você até troca de bucha, você até troca de produto. Por que você troca de produto e troca de bucha? Porque você sabe que tá limpo. Você só precisa... Eu adoro limpeza, né? Daí eu fico com o alumínio em mente. Isso é amor. Amor é você ficar com o alumínio em mente. Não é ainda o alumínio, não tá. Mas você vê, você sabe que tá. Então, com base nisso, e com base na afeição com todos os seres, ou seja, você junta a possibilidade disso, da liberação, com agora uma sensação de estar mais casado com todos os seres, e que todos os seres querem ser felizes, assim como você. Então, começa a surgir a primeira coisa, que é o amor. Ou a bondade amorosa. Então aqui a gente agora vai para a Bodhisattva relativa de aspiração. 4 qualidades incomensuráveis. 4 qualidades incomensuráveis. Quem nunca ouviu isso, anota. Ouvir obsessivamente sobre 4 qualidades. Eu acho bonitinho, tem gente que anota. É muito bonitinho. Isso é muito legal. Eles podiam não anotar, né? Eles podiam assim, ele falou que vai anotar. Eu não vou anotar. E que fica mandando anotar? A gente podia ter uma visão negativa dos seres. O que esse cara fica falando anotar? Vai anotar o quê? Isso deu... A gente é bonitinho. É muito bonito, pessoal. A gente tem essa natural abertura, disposição. O Trungpa chamava isso de eles estão willing, eles estão dispostos. Cada um de nós está disposto. Muito bonito isso. A gente está disposto a fazer algo. É muito bonito. Então, quando a gente começa a criar uma relação mais positiva com os seres, a gente viu que eles todos desejam a felicidade, assim como eu. Então, o próprio desejo o próprio desejo natural que vocês têm de querer ser felicidade, mas o assim como eu, vira o amor. O amor não é outra coisa que o seu desejo natural de querer ser feliz, quando você reconhece que o outro também está fazendo a mesma coisa. Então basta você criar afeição para alguém e esse próprio desejo que você não consegue não ter esse desejo. Entendeu? Você não consegue interromper esse desejo em você. Isso é a vida em você. Você não consegue. Você tem um natural amor. Já era. É isso. Ele faz parte da sua própria consciência. Você tem consciência, você tem isso. Daí esse desejo natural vira um amor. Quando é só você olhar que o outro está buscando a felicidade, você deseja a felicidade para ele. Isso é amor. Então, o próprio motor do autocentramento, quando você destrava e bota o assim como eu, quando ele olha para o outro, ele é o amor. Não é bonito isso? O amor não é uma coisa construída, ele é um amor, ele é natural. Eu acho isso muito impressionante. Ele já está presente em nós. A gente só precisa reconhecer que isso em nós, que quer ser feliz, é o amor. É essa inteligência. Daí, essa inteligência, ela vem com um sonho. Como é que vocês praticam o amor? Vocês olham no outro o potencial, que ainda ele não está manifestando. Então vocês olham a natureza de Buda do outro. Vocês olham, ou vocês sonham um alumínio. Ou vocês olham uma área que tem alumínio.
E aí vocês imaginam, vocês sonham como seria a panela inteira. Eu faço isso direto. Eu olho que tem um alumínio lindo num lugar e uma puta sujeira no outro. E aí eu sonho ela inteira daquele jeito. E aí enquanto eu sonho ela inteira, eu limpo. Então o amor vem mantém o outro livre, florescido em mente. Então como é que pratica amor? Você olha o potencial do outro. Você olha o potencial do outro. Um exemplo que eu vi recentíssimo dessa inteligência, dois. Um é do professor. O professor, por exemplo, ele está ensinando o violino para um ser. Você está fazendo tudo errado. Só que aí o professor, enquanto esse ser está fazendo tudo errado, ele liga para a sala de concerto daqui a um ano e já aluga a sala de concerto. E ele já vai fazendo o cartaz que tem o nome desse ser que está fazendo tudo errado no concerto. Esse aqui tá horrível. Se ele for agora, ele vai só sofrer. Mas ele tem o que? Amor. Ou seja, ele vê o potencial. Por exemplo, esse ser está fazendo tudo errado. Mas ele colocou a mão pelo menos direito. E eu vejo que se ele pegar esse movimento que ele faz para cima e fizer para cá, dá. Ele já consegue. Ele já tem esse movimento. Ele consegue fazer. Só que aí eu já visualizo ele fazendo. Então eu falo, porque eu visualizo ele fazendo, eu ensino ele. Eu falo, ó, isso aqui eu visualizo você. Olha só. Aí. Então você visualiza o outro para além do que ele está fazendo. Você vê o potencial do outro de manifestar aquelas coisas. Você vê a natureza de Buda do outro. E aí você sonha, isso é importante, você tem a imaginação, você sonha com ele livre. Você sonha com ele Buda, igual Future Buda, Buda do futuro. Isso é amor. Então você já marca a sala, vocês entendem? Você confia tanto que você já agenda, já faz o folder. O outro exemplo é, alguém faz pão de fermentação natural ou só faz pão aqui? Então você tem amor. Veja bem, eu não tenho amor. Quando eu olho aquela massa nojenta do pão, a Isabela faz pão. Daí eu tenho que preparar a pia, porque ela faz na pia, eu já sei que é tudo... Ela começa a tacar aquela massa, Teve um dia que eu peguei a massa, eu falei, que merda essa massa. Que merda, não dá pra comer? Eu tacaria fora, entende? Se eu visse aquilo em algum lugar, eu ia falar, jogar fora. É um pouco a gente é um ser meio massa de pão, a gente não é pão ainda, então a gente é meio assim, entendeu? Então a gente tem que ter amor. Amor é, por exemplo, por que ela sova o pão? Ela tem o que na mente? O pão, mas aquilo é pão, aquilo é uma massa. Mas ela já fala pão, vocês entendem? Se ela já fala pão, ela já está sonhando pão. Ela tem amor, ela olha aquilo que é uma nojeira. Aquilo é tão nojento que eu fui limpado um pano de prato e aí juntou no pano de prato de um jeito que ela botou a massa repousando no pano de prato. Aquilo não saía nem a pau. Daí eu tentava molhar, piorava. Daí eu botei uma bucha, aquilo pegou na bucha. Eu joguei quase tudo fora. Juro por Deus, eu joguei um pano de prato fora. Eu não tive compaixão. Nem amor. Por que ela sova? Porque ela sonha o pão. Daí ela faz o quê? Ela bota no forno. Então o amor não é só sonhar. É ver as causas e condições que fazem o outro florescer. E você fica ali, fazendo o que o outro precisa. Aí você regula a temperatura. Aí você vai vendo, se você faz assim, você vai vendo. O ponto é ele virar pão. Então, nós precisamos ser forno, entende? Forno pro outro. A gente tem que ver e fazer, me colocar do jeito que o outro precisa para florescer. E eu tenho que ter mais ou menos uma visão desse florescimento. Porque senão eu vou botar ele no forno para quê? Eu preciso imaginar o pão, sonhar o pão. Então eu preciso sonhar o outro livre, sonhar o outro mais florescido nas qualidades que ele já manifesta. Então como é que vocês praticam o amor? O que vocês olham quando vocês vão fazer a prática do amor? Potencial de transformação, potencial de iluminação, a natureza de Buda. Potencial, essa é a ideia do potencial. E aí isso já surge o sonho. O potencial é o próprio... Né, quando a gente chama de potencial, significa que eu estou vendo que aquilo vai virar aquilo. Né? Então ele vem junto com o sonho. Então o potencial, e aí surge o sonho. Então é assim que a gente pratica amor. Com todos os seres. Se fizer isso numa relação, é maravilhoso. Porque eu estou com essa visão em mente, e eu estou com essa afeição, quando começa a dar dificuldades, eu manifesto compaixão. Então, compaixão, assim como o amor, eu desejo de que o outro seja feliz, e desejo que o outro manifeste as causas da felicidade, e aí eu me movo para isso, a compaixão é quando o amor encontra dificuldade. Então, quando o amor encontra dificuldade, ele vira compaixão. Então, como é que você pratica compaixão? Você olha o quê? Para praticar amor, você olha o potencial. Para praticar compaixão, você olha o sofrimento.
Então o Tim Olmsted diz assim, a gente deveria ter uma visão dupla dos seres. Olhar eles como maravilhosos, incríveis, perfeitos, que eles vão virar Budas, e ao mesmo tempo machucados. Então quando você quiser praticar compaixão por alguém, alguém foi muito duro com você, você olha assim, ele foi muito duro porque ele está machucado. O segredo é ver que ele está sofrendo. Então sempre que você se sentir muito mal por alguém, é porque você não está vendo que ela está sofrendo. Pode fazer esse teste. Você não está vendo que o outro está sofrendo. Por exemplo, o Lama Santen uma vez me respondeu um e-mail, eu estava numa situação muito horrível. No meio do e-mail do Lama, eu lembro sempre disso. O Lama falou assim, a situação dela não está fácil. Quando eu li isso, eu falei, meu, eu não estou pensando nisso nos últimos meses, que a situação dela não é fácil. E aí o Lama escreveu, a situação dela não é fácil. Ele escreveu como se fosse pior que a minha. E eu estava achando que ela estava melhor ser do... Ela estava ganhando o Sansara. E eu assim, perdido. Daí o Lama falou, não é, o Sansara todo é desequilibrado, tá ruim para todo mundo e a situação dela não é fácil. Veja bem, agora ela vai... Você tá saindo de uma relação, ela tá entrando. Você tá onde ela vai estar daqui 10 anos. Então você tá bem, entendeu? Você tá saindo, ela tá entrando. Você entrou para sair. Então ela tá entrando agora. Ela é você no futuro. Você é ela no futuro. Então ele girou a minha mente naquele meio. Eu falei, nossa, tá difícil para ela. Então quando vocês estiverem querendo praticar compaixão, o segredo é olhar o sofrimento, o ser como machucado, as notícias ruins. A compaixão vem, você vai fazer uma prática de meditação e vai focar no amor, não é um sofrimento. Agora você vai focar no potencial, no sonho. Vai fazer uma prática de formal e vai focar na compaixão, aí traz a merda, traz os problemas, traz o machucado. E aí você vai surgir o desejo de liberação. Porque para você ter o desejo de liberar o sofrimento, você precisa de duas coisas, do sofrimento e da possibilidade da liberação. Então por isso que precisa de sabedoria. Se você acha que não é possível de se liberar, daí você não tem compaixão. Então, por exemplo, um exemplo muito simples disso, esses dias eu vi também no Twitter, uma pessoa que pegou um cachorro que estava todo nervoso, totalmente maltratado antes, ele estava muito agressivo. Esse cara foi até mordido, assim. Mas ele percebeu que esse ser nunca tinha recebido carinho. E aí a linguagem dele era outra, ele tinha uma completa desconfiança de todos os seres. E aí ele gravou esse contato dele, a primeira reação do cachorro, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E esse ser não desistiu. Ele foi introduzindo, foi convidando o potencial do cachorro de bondade, ao mesmo tempo em que ele tinha uma aspiração, esse amor se convertia numa aspiração do outro liberar a raiva, liberar aquela reatividade. Então eu tinha uma confiança de que o outro pode liberar. Eu não me desesperei. E aí o cachorro fica maravilhoso depois, ele parece outro cachorro. Então isso é uma combinação de amor e compaixão. Tá claro como que essas duas coisas dialogam? Então um dos jeitos mais simples é olhar o outro como machucado. Olhar o cachorro como machucado. E nesse momento, você para de sofrer na hora. Um exemplo para isso que o Tim Olmsted dá, que eu acho bonito, assim, ele dá um exemplo que é como se você estivesse passando sempre num lugar perto da sua casa e sempre tem um cachorro fazendo, assim, latindo loucamente. Ou você está dormindo, toda vez aquele cachorro, você não sabe, toda vez... Aí você começa assim, quem que é o dono desse cachorro? Cachorro maldito. Você começa a ter perturbação e vontade de quase que bater no dono, você começa a imaginar. Só que aí tem um dia que você vai andando e aí você passa num beco e aí alguém ilumina aquela noite, alguém ilumina aquele beco, passa assim, e você vê que aquele cachorro está todo sangrando, está todo machucado. Então essa luz, o Tim Olmsted fala, isso é sabedoria. Você começa a olhar que ele está machucado. E você imediatamente, aquilo que estava te perturbando, você não faz de novo ser sobre você, você faz ser sobre o outro. Então você para de se perturbar e começa a ter compaixão. Então essa chave de olhar para o outro, ela tira de você, tira da perturbação. Lembra, a perturbação só vem porque eu estou autocentrado. Então se eu foco no outro, a perturbação vai embora, não tem base. Não tem como estar perturbado sem autocentramento. E aí eu tenho compaixão. A mente da compaixão surgiu. Daí eu começo assim, como é que eu posso fazer para esse cachorro? Aí o som dele nem é mais um ponto, porque ele só é o ponto se eu estou olhando para mim. Mas se eu estou olhando para o cachorro, eu quero agora ajudar o cachorro. Eu mudo o meu movimento completamente, você entende? Totalmente. A compaixão ela é revolucionária. Assim.
Amanhã a gente vai ler uns trechos do Shantideva que ele fala sobre isso. Aí, por fim, a alegria, ela vai vir... O que vocês... Ó, vamos ver, vamos fazer o teste. O que vocês olham para praticar amor? Potencial. O que vocês olham para praticar compaixão? Sofrimento. Tudo que está dando errado ali para esse potencial. Então, com amor, a compaixão surge. O que vocês olham para praticar alegria? Oi? Então, tem pelo menos dois tipos de alegria. Uma vai vir da apreciação de qualquer coisa. E outra vai vir da apreciação da alegria do outro. Uma alegria da alegria do outro. Então, uma vai ser apreciação e outra vai ser apreciação ou alegria empática. Vocês vão encontrar essas duas possibilidades, até de prática. Amanhã a gente vai fazer, acho que, amanhã a gente vai fazer uma mais ligada a... A gente vai apreciar a bondade dos outros. Então, a alegria, vocês olham aquilo que está presente. Esse é o ponto. No amor, está potencial. Na compaixão, é o outro, né? Você está olhando o sofrimento presente, né? Você está querendo liberar aquele sofrimento. E a alegria, você está olhando a riqueza já presente. Vocês podem ter alegria com o fato de vocês ouvirem, ou o fato de vocês terem uma mente, ou ter um corpo. Vocês podem ter alegria com qualquer coisa. Basta apreciar. E aí a mente se expande. A mente se expande. Então essa é uma prática completa oposto daquela mente que ela precisa de mais coisas. Então a alegria, ela faz a realidade entrar em você. A linguagem da vida para ser apreciada é a linguagem da alegria. Vida é alegria. Vida é apreciação. A apreciação abre a vida para você. Se você está vivendo sem apreciação, você não tem vida. Porque tudo que surge, se você não aprecia, a linguagem de relação mais importante é da apreciação. Esse é o melhor jeito de entrar num lugar. Se você entrar apreciando, o lugar se abre para você. É o melhor jeito de apresentar pessoas. Você aprecia o outro na frente. Por exemplo, eu falo, Sandra, se eu aprecio na tua frente, eu conectei vocês de um jeito muito profundo. Essa é a melhor linguagem. A melhor linguagem para dar oi para alguém. Oi, que incrível. Você é o quê? Você trabalha com o quê? Que incrível. Só aprecia. Então nós somos seres muito rabugentos e fechados porque a gente não aprecia as coisas. A gente facilmente perde contexto. Esses dias, teve um tempo que eu cortei a mão e aí eu tomava banho com saco. Já aconteceu com vocês isso, tomar banho com saco? Por vários tempos eu desejei tomar banho sem saco. Plástico, né? E daí eu tomei banho assim, tipo, dos dias seguintes, feliz, mais ou menos. Daí depois, hoje, eu não fico feliz mais. Eu tô com a mente em outro lugar, eu não tô apreciando. Não tô apreciando. O Mingyur Rinpoche conta uma história que eu acho muito boa. Ele tava dando palestra, assim, dando ensinamento, e aí ele tava começando, ele toma muita água e ele começou a ter muita vontade no banheiro, muita vontade de fazer xixi. E daí as pessoas começaram a perguntar sobre, ele fala assim, sobre o sentido da vida e sobre várias coisas. E aí ele falou, quando é que eu vou no banheiro? Aí eu sei que ele conseguiu terminar o ensinamento, mas assim, morrendo de vontade pro banheiro. Quase que passou pelo meio das pessoas assim. Foi no banheiro assim, se liberou. E aí ele disse que ele falou assim, life is beautiful. Ele falou assim, a vida é maravilhosa. Daí ele perguntou pra nós assim, quem de vocês agora tá com uma vontade incontrolável de ir pro banheiro? Aí ninguém respondeu a mão. Daí ele perguntou assim, por que vocês não estão felizes? Por quê? Porque a gente não tá apreciando, entende? Então ter a coisa e não apreciar é como não ter, você não está apreciando aquilo. Então a gente, nessa linguagem, pessoal, a gente tem essa atitude, a gente tem muito pouco, a atitude da alegria. A gente não olha assim as coisas, a gente é muito miserável assim. Então um jeito de você ter uma vida maravilhosa é só você apreciar. Por exemplo, outro exemplo também do Mingyur Rinpoche. Ele diz, se você tentar comprar um corpo, vai no shopping e tenta comprar um corpo. Fala assim, você me vê a possibilidade de subir os ombros e fazer assim? Você me vê? Eu queria. É uma coluna isso. Uma coluna e os dois ombros e aí também uma mão, porque eu gosto de. Aí a pessoa fala, desculpa, a gente tem acessórios para esse produto aí. Esse produto aí a gente vai ficar faltando. Mas a gente tem vários acessórios se você quiser. Mas você precisa trazer esse produto a gente não vende, esse produto aí para ter o acesso. A gente tem muita coisa que a gente bota no corpo. Mas o corpo mesmo vou te ficar te devendo. Aí você vai para outro lugar e fala, eu queria ter mente, eu queria poder pensar sobre coisas. Eu queria até me dar o luxo de ter problemas. Né? Porque eu tenho uma mente, daí beleza, tudo bem. Eu queria ter uma mente, assim. Daí
A pessoa fala, desculpa, a gente não tem uma mente. A gente tem várias coisas que a gente faz essa mente ver, mas assim, a própria mente, visão, a gente não vai ter. Então, vocês vão ver, a gente nem com bilhões de euros teria uma mente. Ainda mais uma mente que vai se iluminar. Mas a gente não reconhece isso e não fica feliz todos os dias. E a gente não aprecia as pequenas coisas. Vou dar um exemplo que é motivo de felicidade recente para mim. Muitas vezes eu estava praticando assim, com as mãos desse jeito aqui no joelho, e eu praticava assim. Daí eu comecei a olhar o Lama Wallace, ele pratica com a mão bem solta, a mão dele é gigante, né? E aí aquilo eu fiquei apreciando a mão dele. Eu falei, meu, que mão relaxada. Puta merda essa mão, relaxada essa mão. E eu comecei a praticar com a mão solta. Praticar com a mão solta, em vez de praticar com a mão aqui. É isso aí. Super feliz. Uma das coisas mais legais que aconteceram nos últimos tempos. Falando sério. Super boa. Eu penso nisso e me alegro. Então a alegria não depende da coisa. A alegria é só um jeito da mente se abrir para qualquer coisa. Então essa é uma ampliação da mente. Por que a gente gosta de Netflix? Porque a nossa mente não aguenta mais viver a nossa vida. Se dá qualquer coisa para sua mente, ela pira. Porque ela adora ficar ampla. Ela adora ir para 1970, ir para a Segunda Guerra, o documento, ela vai para a China, vai ver como que é feito o produto de conserva, aquela mestra coreana, como é que ela faz kimchi. Aí a gente fica lá olhando o kimchi e o coreano. A gente tá nem aí pra Coreia e o kimchi. A gente só quer, que a nossa mente só quer sair de nós. Porque ela não aguenta mais dedicar a amplidão dela pra nós mesmos. Então a gente adora filme, a gente adora fofoca. Por que vocês gostam de fofoca? Porque a gente adora, nossa mente adora sair de nós, ampliar, focar em outros seres. A gente adora. Então a gente tem que se alegrar, ou seja, usar essa capacidade da mente de um jeito consciente de começar a se alegrar para a vida do outro, como se fosse a nossa. Vocês vão economizar muito com essa mente. Vocês vão não precisar ir para vários lugares, porque esse ser já foi. Vocês não vão precisar ser essas pessoas, porque já tem gente lá. Entendeu? Eu queria muito, isso aconteceu comigo. Eu queria muito, 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 muito me vincular ao Mind and Life. Por anos, eu tive uma frustração. Eu olhava o Mind and Life, um instituto focado em ciência e budismo, e eu falava, eu queria ter, eu não tenho essa coisa de formação acadêmica. Eu falava, eu acho que eu me arrependo. É uma frustração para mim. Eu queria ter, não fui bem na academia, não rolou. Daí o Maurício e a Camila eu conheci. Maurício e a Camila são crânios e eles estão se vinculando ao Mind and Life. Não é que eu me alegrei e não é que foi passando a frustração, porque a minha mente, num certo sentido, ela se permitiu viver isso sem precisar eu vivê-la. Porque se eu fosse lá, teria alguém lá, eles estão lá, não basta. Tem alguém lá. Tá rolando aquilo que eu queria rolar. Vocês entendem? Se vocês quiserem se alegrar um dia, vocês pensam assim, o que eu mais quero? Eu quero me iluminar. Tem gente que se iluminou? Tem! Tem gente viva e iluminada? Tem! Tudo que eu quero, alguém conseguiu já. Então, eu posso morrer, então. Porque daí, né, eu quero aprender tibetano, mas tem 84 mil, tem gente traduzindo tibetano. Que alegria. Vocês entendem? Vocês começam a quase sentir que a vida de vocês já foi realizada, você já conseguiu aquilo que você queria. Aí você quer agora só se apoiar e se aproximar. O melhor jeito de você se aproximar de alguém e de um projeto é apreciando. Você fala, que incrível o seu projeto. Você já ganhou uma pessoa. Uma pessoa já... É o mais difícil, pessoal. Todo mundo passa ali e não aprecia. Então a linguagem da apreciação ela é maravilhosa. Maravilhosa. Peguem cada felicidade dos outros e tomem como se fosse uma música que não é delas. Só começa a dançar. Entendeu? Ninguém acha que a música só a pessoa que compôs pode dançar. Então a felicidade também. Só porque você conseguiu, teve todo esse esforço, eu não vou me alegrar? Então a alegria ela é uma das práticas mais fáceis de abrir a mente de Bodhicitta. Ela é uma das partes de Bodhicitta. O Máximo, né, do retiro lá da Itália. O Máximo, olha que louco. A gente chegou lá, uma turma de 60 pessoas, e foi conversar com o diretor do Instituto Lama Tsongkhapa, que é um dos maiores centros de retiro da Europa, na Itália, onde o Lama Wallace faz os retiros de 2 meses. O Máximo falou pra gente, eu sou o que mais vou aproveitar esse retiro. Aí eu falei, nossa, ele vai fazer o retiro? Ele falou, não vou fazer esse retiro, mas eu estou me alegrando por todos vocês. E eu vou gerar mais mérito do que vocês. Aí eu falei, né, eu me achando, eu vou fazer o retiro, eu que vou atingir a realização da mente ampla. Mas olha que interessante, no meio do retiro, eu ficava pensando, ele não está fazendo esse retiro, ele está se alegrando. E eu estou pensando em mim, em como é que eu estou nesse retiro.
Então a mente dele está mais ampla, sem ele fazer esse retiro. Então a alegria é muito importante. Muito importante. Eu me alegrei no retiro da Estela de 7 meses, eu me alegrei várias vezes. Eu falava assim, a Estela está em retiro. A gente pode falar, eu devia estar em retiro, eu queria ser a Estela. Mas a gente pode falar, isso é um jeito de se conectar com ela. Me conecto com ela. Então, num certo sentido, se eu me amplio, eu estou em retiro também. Mesmo que seja pelo desejo de estar. Isso te faz estar, mesmo que seja no futuro. Então é muito importante a alegria. A alegria é o que mais expande, uma das coisas que mais expande a mente. É tão importante que o Dziga Contra fala, se você tiver alegria, é como se você fosse encontrando ouro pela rua. Você vai encontrando ouro. Tudo é motivo de alegria. Todas as coisas são motivo de alegria. E aí, enfim, né? 1000 coisas vocês podem praticar, amanhã a gente vai ver. Queria só caminhando. Vou abaixar aí. Pronto. Para a gente passar esses 2 vídeos, por fim, a equanimidade. A equanimidade vocês podem colocar primeiro ou depois. Amanhã a gente vai voltar nisso, então não estresse. Vocês podem começar pela equanimidade ou vocês podem terminar com a equanimidade. Lá vem no fim ou depois, depende do ensinamento. A equanimidade tem a ver com você trabalhar, olhar o que está causando a sensação de distância ou proximidade, apego ou aversão aos seres. É aquilo que faz a tua alegria por um ser maior e a alegria por outro ser menor. Amor por um ser menor, alegria, compaixão maior de um e de outro. É uma sensação de que tem gente mais aqui e gente mais lá. Como é que você trabalha com a equanimidade? Trabalhando com essas distâncias. Você vai trabalhar com as distâncias. Você vai trabalhar com 2, 3 seres. Você vai chamar alguém que você tem apego, aí você vai soltar o apego. Então você trabalha, como é que você trabalha com a equanimidade? Você puxa apego e aversão, você puxa as distâncias. Então é precisa guardar o que você foca para praticar cada coisa. E a equanimidade é o lugar onde mais junta 3 treinamentos. Lembra da base dos 3 treinamentos? Equilíbrio da energia, estabilidade, sabedoria e compaixão. A equanimidade é a palavra que ela é a palavra que mais serve para as 3 coisas. Equanimidade é a própria prática de repousar. Então essa repouso é equânime, porque se surge um pensamento, se surge perturbações, ou se o mundo está assim ou está assado, você segue. Você segue autônomo. Então aí você segue com equanimidade. Não importa. Você segue. Então a sua energia, a equanimidade diz respeito à energia estável, autônoma. Equanimidade diz respeito à sabedoria. Lembra? O Prajnaparamita torna igual o que é desigual. Diz respeito a você olhar a natureza das coisas. Então, equanimidade é um jeito de falar de sabedoria. E equanimidade é um jeito de falar de compaixão. Então, equanimidade é uma palavra bem importante para a gente guardar. E aí, ela tem esse aspecto de sol, assim, de você irradia igualmente para todos os seres. Então, é bem importante a gente trabalhar com essa... Se vocês quiserem ver o quanto que vocês não são equânimes, quer fazer um experimento? Bem bobo, assim. Faça um experimento. Querem? Então, um experimento. Deixa o braço assim. Assim a gente vê a resposta, a gente vê o coletivo das coisas. Deixa o braço assim. E isso aqui, reto, assim, ó, na mesma linha, significa alguém que é mais ou menos, você olha como sendo mais ou menos igual a você. Isso aqui vai significar, vocês não precisam deixar agora, tá? Só para vocês ativarem o braço. Isso aqui vai significar um ser que você olha um pouquinho para baixo. Ele surge de energia para você, ele surge um pouco embaixo, você olha para ele meio negativo. Ele não vem tanto no SEB, ou ele é meio, não é da minha turma, eu acho que ele me faz mal, ou ele não quer minha felicidade, ou eu não convidaria ele para minha festa de aniversário. Eu acho que ele ainda tem aquela mágoa, eu acho que ele é uma pessoa meio estranha, sei lá, sabe, alguns seres assim. E lá em cima é alguém assim, esse faz retiro, esse é um grande ser, esse é quase um Buda, esse eu admiro. Então, em cima, seres que vocês admiram, vocês têm uma sensação então, eles estão mais do que eu. Igual, meio que igual, e aqui eles são menores. Aí tem que ser a primeira coisa que surge na mente de vocês. Não é racional isso, entendeu? É meio que onde eles aparecem na mente de vocês. Porque vocês têm uma relação com eles aparecem de algum modo. Então, agora, botem a mão, só para vocês verem. E pensem em alguém e move a mão.
Vai pensando em pessoas. Pode ser o Bolsonaro. Pode ser a Jane Pili. Vai pensando. Pessoal, vocês estão movendo a mão, então a gente não tem equanimidade. Entendeu? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não é louco que a gente tem um primeiro impulso de energia com algumas pessoas, mesmo que a gente fala que a gente é bondoso, não sei o quê, mas aquela pessoa. Eu tenho umas amigas aqui, uns amigos também aqui. Uma sensação de que a pessoa é meio maldosa, assim, sei lá, uma coisa, não gosta de mim, sei lá, não quer a minha felicidade. Então é muito importante a gente perceber que a gente não tem equanimidade, os seres estão surgindo cada um num lugar. E ao mesmo tempo os mestres eles pegam, eu lembro do Alan Wallace lá no Einstein assim, ele conversando com pós-docs, médicos e assim, por 3 horas falando de neurociência, maravilhoso. E aí teve um cara que se infiltrou assim, conseguiu falar com ele no corredor, e ele não era daquela, não tinha nada, era tipo um eu assim, só que consegui me infiltrar também. E ele parou o Alan Wallace e começou a fazer perguntas, sendo que a gente estava indo no banheiro, ia tomar um café, e todos os doutores foram e o Alan Wallace ficou com uma pessoa no corredor. E eu fiquei ouvindo. Ele falou a mesma coisa, com a mesma calma e no mesmo nível de detalhamento que ele estava dedicando, com a mesma atenção que ele estava dedicando para os médicos, para essa pessoa. A gente não tem essa equanimidade. Tem pessoas que a gente faz. E tem pessoas que a gente fala, oi, tudo bem? Ah, legal. Entendeu? A gente tem esse processo. Para alguns a gente abre o coração, para outros a gente fecha. Então, a gente sempre a gente deixa que o outro nos perturbe, porque a gente fica fazendo assim, de acordo com a pessoa que aparece na nossa frente. Muito cansativo. A gente fica fechando o coração toda hora. Então isso é falta de equanimidade. Então a equanimidade tem esse aspecto de abertura sem limites para todos os seres, assim. Tanto equanimidade entre os seres, quanto equanimidade de você e os seres. Ou seja, você não pensa em você mais primeiro do que os seres. Então tem um sentido assim e tem um sentido assim de equanimidade. Tá? Então vão ter práticas de bodhicitta assim e assim. Aqui eu estou só mapeando para quando vocês encontrarem isso, vocês falarem, ah, tá, aqui está focando mais em equanimidade, aqui está focando. A prática de assim como eu é uma prática de equanimidade que a gente estava fazendo. Você tem perguntas sobre as 4 qualidades incomensuráveis até aqui? Pode fazer, pessoal, dá tempo aí, a gente passa 2 vídeos curtinhos. Isso. A gente quase que a gente é focado em resultado, então a gente não tem a cultura do brinde direito, né? A mente do brinde é uma das mentes mais bonitas que tem. Ela não é uma mente que está querendo algo, ela é uma mente que está feliz. Então a gente dificilmente faz brinde assim de pequenas coisas, entendeu? Por exemplo, nós temos dificuldade de apreciar problema. A gente vai ter só problema. A gente tem dificuldade de apreciar problema. Pensa numa pessoa que está se divorciando depois de 20 anos. Para ela se divorciar de novo, depois de 20 anos, e estar nesse lugar, ela precisa casar e ficar 20 anos. É muito rara essa situação. Quando que ela vai ter esse divórcio de novo? Tão difícil, tão horrível. Muito raro. E para ela ter esse desafio específico de relaxar nessa situação específica, é muito difícil. Então, aquela é um momento muito para ser apreciado também. A gente tem dificuldade de apreciar também as pessoas que nos fazem mal. Mas se a gente quer se iluminar mesmo, o Lama Zopa diz assim: você vai se iluminar, você pensa assim, como é que essa pessoa que te fez mal, você vai apreciar isso? A pessoa te fez mal, ela te fez sofrer. Como é que você vai ainda olhar isso como bondade? Amanhã a gente vai fazer uma prática dessa, a gente vai olhar tudo como bondade, a gente vai começar com essa prática. Mas pensa assim, ela me fez mal, só que isso parece que é errado, é ruim. Só que pensa qual que é a sua maior felicidade? A iluminação. A iluminação vem do caminho do Bodhisattva. Isso o Lama Zopa explicou quando ele veio no Rio de Janeiro. A iluminação vem do caminho do Bodhisattva. Como é que eu entro no caminho do Bodhisattva? Eu gero bodhicitta. Para gerar bodhicitta, eu preciso ter compaixão. As 4 qualidades incomensuráveis, mas vamos chamar de compaixão. O que eu preciso para ter compaixão?
Sofrimento. Não tem como eu gerar compaixão sem sofrimento. Essa pessoa me deu o quê? Ou seja, ela me colocou no caminho da iluminação. E aí o Lama Zopa diz, ela é, se você tiver a visão, a causa da sua iluminação. Então, se você tem bodhicitta, todos os seres, mesmo principalmente os inimigos no sentido daquele que te faz mal, são a causa, eles imediatamente se tornam a causa da sua iluminação. Porque o sofrimento faz você gerar renúncia, que faz você gerar compaixão, que faz você gerar bodhicitta, que faz você gerar entrar no caminho, que faz você se iluminar. Não é incrível isso? É muito impossível, parece, e muito extraordinário. Mas não é incrível começar a pensar isso? A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, nossa. Vocês não têm mérito de estar lá, né? Vocês não estavam lá. Mas assim, quem ouvindo isso de mim, vocês estão muito mal. Mas gerem, porque quando o mestre fala isso, é como se assim, o mundo se abre. Daí quando eu falo isso, nada acontece, né? Mas assim, então vocês gerem um mérito de ouvir esse ensinamento. Não, eu só fico falando, foi muito bom, né? Foi incrível. Mas gerem, esse ensinamento, isso é muito importante. A gente teve 1000 vezes, assim, sobre bodhicitta. O Lama Zopa Rinpoche é maravilhoso, né? Ele é um mestre de bodhicitta. E isso, olha, como é que a gente transforma sofrimento em felicidade? Uma das coisas mais importantes é o olhar de bodhicitta. Todas essas coisas que fazem a bodhicitta surgir. Você fez um estudo sobre um texto assim também, né? Muitas daquelas instruções têm a ver com bodhicitta, né? Então. Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês um exemplo prático, real, de alguém que não é praticante da mente do assim como é. Não é praticante assim. É mais praticante que nós, não é praticante do que a gente espera que seja o praticante. A pessoa é budista, ou sei lá o quê. Oi? Praticante formal, assim. Então, vocês verem como é incrível essa mente. E olhem o que a compaixão e a bodhicitta faz. Primeira coisa, vejam que ela vai falar assim como eu, numa parte, e veja o que vai acontecer no sentido da estrutura toda. A compaixão, ela desestrutura qualquer tipo de limite, de convenção, ela é avassaladora, ela abre tudo. Essa é um exemplo do Chapecoense, vocês devem conhecer essa, né? Então, essa é a mãe do goleiro, eu acho, a mãe de alguém. Alguém já viu esse relato? É muito impressionante, né? Ela é a mãe. Então, é o repórter. Teve jornalistas que morreram também no avião. Morreu o time todo. E essa é uma das mães. Olha, isso aqui é o que a gente tem que fazer. E veja, ela é a pessoa que mais está sofrendo. Ela é a pessoa que deveria, de modo usual, a gente falar, ela é a mais que está sofrendo. É difícil da gente falar, não, ela é a... Como é que a gente vai admirar alguém que está mais sofrendo? Mas vocês vão ver. É como se ela estivesse mais feliz do que nós. No sentido, a gente vai admirar essa mente. Mesmo ela está sofrendo bem mais do que nós. Então isso é o espírito da compaixão que vai gerar bodhicitta. As famílias dos jogadores, eu reitero aqui que o Sport TV tem uma posição de só falar com as famílias que se dispõem a conversar com a imprensa. Nós não fizemos cerco à casa de jogador, não fizemos nada disso, não estamos forçando ninguém. A mãe do goleiro Danilo. Exatamente, Marcelo Barreto aqui mais uma vez da Arena Condá, a dona Laídes aqui. Queria que a senhora falasse pra gente como é que foi o último contato que a senhora teve com o Danilo. O último contato foi quando ele foi, né? Ele sempre que chega no aeroporto, ele liga pra gente, ligou o pai dele, ligou pra mim, falando, né? Tô aqui, já tô indo. Assim que chegar lá, a gente liga, né? Ele sempre fazia isso. Toda vez que ia sair, ligava pra gente, falando que ia pegar o voo ou que tava no aeroporto. E depois, quando chegava, ele ligava pra gente, falando, não, nós chegamos bem. E como é que foi que a senhora recebeu a notícia desse acidente? Nós estávamos em casa por volta de 4 horas da manhã e um amigo chegou na porta e começou a chamar meu marido, né? E quando ele abriu a porta, ele falou, vocês não estão sabendo? Não estão sabendo? Aí ele falou, sabendo o quê? O que aconteceu? Ele falou, o avião da Chapecoense caiu. Aí foi dessa forma, assim, sabe? Bem no supetão, bem... sem a gente estar, né, preparado para isso. Então foi uma dificuldade muito grande para a gente naquele momento, procurar notícias, saber
saber aonde ver o que estava acontecendo, porque aonde está passando isso 4 horas da manhã. Aí fomos ligar a televisão, fomos procurar nas redes sociais, né, e começamos a ver a tragédia que tinha acontecido. E eu imagino para vocês também é ainda mais difícil, né, pelo Danilo ter chegado com vida ao hospital, né? Isso, acho que foi, que nem eu comentei com os meninos ali. A pior coisa que foi, acho que foi isso. Se ele tivesse acontecido igual os outros, você já tinha perdido a esperança e pronto. Mas ele não, nós ficamos um dia inteiro. Eu fui saber ter a confirmação da morte dele por 3 horas da tarde. Então foi das 3 da manhã até as 3 da tarde nessa agonia, nesse desespero, sem notícias. Ninguém ligava, ninguém falava nada. Então era só a TV, cada uma dava uma notícia diferente. Foi difícil, foi muito difícil. Um dia inteiro de angústia e de desespero. A senhora tem a dimensão do ídolo que o Danilo foi, né, era para Chapecoense, do quanto essa cidade aqui gostava dele? Então, tô tendo. É aqui que eu tô encontrando força, sabe? Quando de manhã eu acordei, eu falei, tô indo para a Arena Condá. Eu quero abraçar cada torcedor que estiver lá, porque é ali que eu vou encontrar minha força. E agora eu sou a mãe de todos eles. Foi isso que eu postei no meu Face hoje de manhã. A primeira coisa que eu postei foi isso. Estou indo para a Arena e eu quero abraçar cada torcedor, porque eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo como eu. Estão sofrendo. E o que a senhora espera de amanhã, desse velório coletivo aqui na Arena? Então, eu espero muita dor ainda, muito sofrimento, muita espera, porque o que está matando a gente é essa espera. Gente, isso não é de Deus, não é, não pode ser. Você já imaginou, você saber que seu filho está num lugar longe, que você não pode abraçar, vai chegar no caixão lacrado, vai colocar ali, e você vai ficar de longe vendo ele, não vai poder abraçar, não vai poder olhar no rosto dele, nunca mais. Isso é terrível, essa espera é terrível. E ainda não sei quando vai chegar na minha cidade para me ver ele lá com meus amigos, com a minha família, com os ídolos dele. Tem criança, tem meninos chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver ele? Então essa espera, ela está matando a gente. Está matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular tem uma mensagem perguntando quando chega. E a resposta é, não sei. Não tenho essa informação. Você tem? Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. Vem pra cá. Entendeu? O Guido não vai ter condição de ir. Agora sim. Nesse vídeo tem toda a coisa que a gente tá. Tudo. É tudo o que a gente precisa fazer. Ela fala assim como eu. Ela é capaz de olhar o sofrimento dos outros. Ela tá acompanhando o moleque. Uma semana o moleque chorando. Ela tá olhando os outros o tempo inteiro. Ela fala que ela encontra a força dela nesse processo. E aí ela fala que ela vai virar mãe de todos os seres. De todos eles. Ela tá mais firme que a gente. Ela tá firme. Ela não deixa de ver o sofrimento. Ela tá firme. Aí ela olha todos os seres. Então ela faz o assim como eu. Ela tá sofrendo. E ele deveria consolar ela. Ele não perdeu um filho. Ele perdeu os amigos dela. Né? Mas ela vai consolar ele. E ela ainda fala, você que fez ela quase que vê a causa e condições. Ela fala, foi a imprensa que fez eles serem o que eles são. É quase que um ensinamento que ela dá pro cara ali. Então ela é maravilhosa, todo esse processo que ela faz. E ela destrói os limites do que é uma entrevista. Ela está totalmente fora da bolha. Ela não respeita. Posso te perguntar uma coisa? Que mente é essa, entende? Ela não está olhando aquilo como uma entrevista. Ela está totalmente livre. Firme, forte, e aí ela vira a mãe de todos os seres, e aí ela vai.
Então, esse é o processo que a gente vai fazer. A gente tem que só entender a estrutura desse processo. Assim como eu, assumir a responsabilidade e pegar o seu próprio sofrimento e usar ele como ponte para o sofrimento dos outros. E aí você não precisa ter o seu filho de volta, você entende? Porque a gente vai perder. A gente vai passar por isso. Então, se a gente tentar viver de um jeito que eu não perca um filho, isso é irreal. A gente precisa viver com essa mente. Essa mente é real, essa mente é possível. Perdendo filho, perdendo braço, perdendo dinheiro, perdendo qualquer que seja a coisa. Né? Então, busquem exemplos mais e mais para tornar isso possível e a gente querer isso, admirar isso, entender que mente é essa, como praticar. A prática é essa, pessoal. A prática é exatamente o que ela fez. Isso é praticar. Esse giro. Aí você fala, mas ela não está meditando. Exato. Entende? Então, nesses piores momentos, às vezes, são os que a gente mais vai praticar. Então, para terminar, para consolidar isso, assim, e gerar motivação a longo prazo, né? Esse é o vídeo que eu falei, de Sua Santidade Dalai Lama. Esse SEB é tão bom que até sai o som na caixa, pessoal. Sai o som na caixa, é humilhante, E eu trouxe a minha caixinha, eu não confiei em vocês, eu achei que vim desconfiado. Então, desbunde aqui. Daí, esse é o vídeo, a importância da determinação, no qual Sua Santidade fala a prática principal dele, e ele fala como que a gente deveria ter uma postura, isso vai conectar com o que a gente vai ver amanhã. Amanhã a gente vai ver a prática da aspiração. A aspiração é, eu vou aspirar isso, ainda que eu esteja todo fodido, eu não consigo fazer nada agora, mas minha mente é livre, eu posso ter esse desejo, eu posso desejar, ter um desejo de Buda, assim, um desejo infinito. A sua mente, na pior das situações, ainda assim pode ter um desejo extraordinário. Então, a primeira coisa que você pode ter dessa mente extraordinária é um desejo. Esse desejo é a primeira coisa extraordinária que você pode ter. Nunca você pode não ter. Sempre esse desejo é possível. Você pode estar todo travado, você não pode praticar nada, esse desejo você pode ter. Basta você ter. Não precisa meditar, ou conseguir fazer retiro, ou ler, ou entender alguma coisa. É só desejar. Então esse é o primeiro jeito que a gente gera bodhicitta. É por meio da aspiração. E aí então amanhã a gente vai entrar nisso e vai também entrar nas 4 qualidades incomensuráveis para si mesmo. Mas aí eu vou passar esse vídeo de Sua Santidade. É bem curtinho. Within a few days. Then another important factor is determination. And you should not think these development can take place within a few days or few years. We must understand. You see, these development even may take eons. So you say our determination, if consider as a Buddhist and want to really practice as a Buddha Dharma, then right from the beginning you must, you see, make up your mind. Or doesn't matter, even may take millions of billions of eons. Doesn't matter. You see, after all, what is the purpose of our life? The meaning of existence? Nothing. You realize something positive. Then, even you see, days and months or eon, it is meaningful. If you're really wasting our life, purpose of our life, then even one day, too long. Once you're determined, once you make up your mind, some kind of firm determination and clear as the objective way. And then time is not important. So they like Shantadeva, one of these, see, prayer. There's so long space remain, so long sentient beings, suffering remain, I will remain in order to serve. So that sentence really gives me some kind of inner strength and also I think inspiring. So the more sort of, you see, the impatience, and as I mentioned before, you see, they want something the quickest or best or something. Then I think result also poorest, I think. The cheapest method, quickest, cheapest method, result will be poorest.
So you see, no. So you see, that's I think wrong. So that I would like to share with you. So that's why you see, I myself, although you see, recite some mantra or you see some visualization, you see certain mandalas, but in my daily practice, although my practice very poor, but even then, you see, my main emphasis on this Four Noble Truth and Bodhicitta and Karuna. So that really, I feel, is something practical benefit. Then through these practice, you will get something practical benefit. Visualization is big deities. Sometimes I think cheating oneself. Almost is like cheating oneself. Deceiving oneself. Deceiving oneself. So therefore, I think we must practice step by step, and with patience, with determination. Once you involve or dedicated or determined practice, then some improvement you can see. You see, year by year, decade by decade, then you can see, at least some change, some improvement you can see. Once you see that, that also gives you some kind of new encouragement. So see, change, not easy. So as a Buddhist brothers, sisters, that is my talk. And now important thing is, if you consider as a Buddhist, then please implement. Should not remain just on intellectual level. The practice or teaching must be part of our life. And not only Buddhist, but other, the practitioner or believer, say it's a Christian, or Muslim, or Jews, or whatever your faith. Whatever your faith. The faith, if you accept, then must be part of your life. It is not sufficient just in Sunday attend this church and remain like that few moments, and outside nothing there. That is not sufficient. Whether you are physical, whether in your cathedral or not, I think the teaching of your own religion must in your heart always. That's very important. Then you get experience of real value. Otherwise, it's just a knowledge here. When you face some real problem, won't happen. This is teaching. Once become part of your life, then real problem is come contact. Then it is that teaching gives you inner strength. And finally, when we become older, old age, and incurable illness, and finally death comes, then you see that practice really gives you some kind of inner guarantee. So that's important. After all, death is part of our life. Nothing is changed. Sooner or later, we have to pass that I think main gate. We have to pass through that way. So whether there is a next life or not, at that time, the peace of mind is a very crucial factor. So how to achieve peace of mind at that moment? If you have some experience in yourself, then that will provide some kind of inner strength. No one else, no deities, no gurus, no other cannot provide. That's why Buddha says, you are your own master. So that's very important. Thank you. So then, you see,
hoje à noite, vocês podem fazer essa prática da apreciação, ver se vocês conseguem apreciar uma coisa assim simples, mas uma coisa que vocês podem apreciar que é interessante é apreciar o fato do Dharma, ou dessa lucidez, ou da própria noção de bodhicitta tá chegando para vocês. Porque se a gente viver de modo autocentrado, isso é desperdiçar a vida. E aí tá chegando para vocês isso. É como se você se deixasse tocar por isso. E tudo que os mestres mais querem é que você ache que é para você. Não acho que, eu fui lá e vi alguma coisa. Começar a entender que o Sua Santidade Dalai Lama está falando para nós, entende? E aí a gente aprecia o fato de que ele, como se ele fosse mais próximo do que parece, como se ele fosse nosso avô. E como se a gente pudesse ouvir ele e falar, não, isso é para mim também. Então, se visualizem como praticantes, futuros bodhisattvas. Se visualizem, vocês podem, isso é um direito, vocês podem. Vocês podem falar, e aí vejam, e se for verdade isso tudo? E se não for só um papinho? E se essa aventura toda estiver disponível mesmo para nós? Tudo isso, essa coisa de, será mesmo todos os seres? Vocês vão ver, muitas desconfianças surgem. Mas e se for verdade? A gente não tem como saber. Então apreciem o fato do futuro estar aberto, a gente não entender direito quem nós somos e que a realidade é, e talvez todas essas coisas extraordinárias sejam verdade. Talvez eu possa me iluminar e talvez eu possa de fato beneficiar os seres. Porque nós estamos aqui agora porque o Buda se iluminou há 2.500. Então se é possível um ser humano provocar um negócio que vai 2.500 anos para frente, então eu posso também beneficiar muitos seres. Não precisa nem ser 2.500 anos para frente, pode ser as pessoas do meu redor. Então eu tenho esse poder, eu poderia. E se eu não estou explorando isso, é uma sacanagem com eles, porque eu poderia ajudar eles. E eu digo que eu quero ajudar eles, mas eu quero mesmo. Então flertem, apreciem isso e flertem se vocês quiserem aspirar a bodhicitta. Só faz a aspiração e vê se parece estranho. Eu querer me atingir a iluminação, ou eu vou atingir a iluminação para beneficiar todos os seres. Vê se treme alguma coisa, ou vê se você fala, não, só pensa e não vê o que começa a se relacionar com isso. O ponto não é isso ser verdade, o ponto é só você começar a ver onde é que trava na iluminação, que palavras você não consegue falar? Todos. Iluminação, onde você trava? Deixa isso ressoar um pouquinho, porque a gente começa a ter os primeiros contatos com isso. Vai ser fake as primeiras vezes, para mim é super fake. Eu estou ainda estudando aqui com vocês, então não tenho vergonha, né? Mas é possível, pessoal, vocês começarem a deixar isso ressoar em vocês, né? Então, aí é isso. Aí, se a gente começa a perceber e ter essa aventura, a determinação, assim, o tempo não é importante. Por isso esse vídeo é tão importante, assim. O tempo não é mais importante se eu começo a entender que é isso que eu preciso fazer. Eu tomo uma decisão. A mente autocentrada não vai a lugar nenhum. E se tem uma coisa como... Se tem compaixão, se tem essa palavra compaixão, então apreciem a própria noção de compaixão. Chegou para vocês. Apreciem o fato de que Sua Santidade Dalai Lama está viva. Apreciem. Então, passem essa noite apreciando. Vocês vão ver que vocês ficam felizes, assim. Não tem nada que... Mesmo que tiver tudo dando errado, tem alguma coisa que está dando tudo errado, mas esse chão é de madeira, sei lá. Apreciem. Abram essa mente nessa noite. Amanhã a gente segue com mais práticas. E eu queria convidar vocês para 7 horas, quem quiser, não estiver cansado, né, isso, ou quiser comer o negócio e voltar, às 7 horas aqui, hoje, vai ter o Silêncio dos Homens. É um documentário, você quer falar alguma coisa ou não? E dura quanto tempo o filme? 1 hora de filme e depois uma roda de conversa. Também se quiser chamar os homens, o homem precisa desse filme, Silêncio dos Homens. É só chegar, né? Então tá bem. E amanhã a gente vai voltar às 9h30 em ponto. Pra gente poder liberar às 12h30 em ponto. Pode ser? Ele é um fruto de uma pesquisa com a ONU, o Papo de Homem. Ele é um grande, assim, foi muita coisa para ser um filme sobre por que os homens, o que está sustentando essa cultura de violência e como é que os homens podem se transformar. Então, se vocês tiverem amigos ou enfim, é legal
chamar, um documentário que está rodando no Brasil, O Silêncio dos Homens. Vocês podem botar no Google para ver mais sobre o filme, né, antes de convidar. Quem não puder vir, pode indicar para... É porque é um filme que chama a conversa, né? Que é legal trazer isso e implementar isso com as pessoas. Aí você como vai conduzir, o Sandro vai conduzir, né? Então hoje às 7, para quem quiser. E amanhã às 9h30 a gente segue. E aí vocês se divirtam experimentando essas práticas hoje, assim como eu e coisas assim. Então que os méritos desse encontro se expandem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os métodos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosos, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lo chosun rin lu chezan lin sa sun japap droju chosun não adam hidrado sungele show. Então, obrigado, pessoal, pela paciência de vocês. Vocês são muito bondosos ouvir uma pessoa por tanto tempo, assim. E aí a gente se encontra amanhã de novo, tá bom? Boa noite.